Tem mais informação, a gente passa a bola para ela novamente, lá do TSE, Luísa. Uma eleição unificada, na visão desses ministros da Justiça Eleitoral, poderia provocar o que eles chamam de caos logístico. Por quê? Tainá, seria muito difícil para a Justiça Eleitoral como um todo, e eu conversei não só com ministros, mas com pessoas da área técnica da Justiça Eleitoral, dar cumprimento a essa medida da eleição unificada, sem que isso gere uma sobrecarga imensa para a Justiça Eleitoral de processos e também sem que isso gere custos, extraordinários aí para adaptar a Justiça Eleitoral a esse novo funcionamento. Isso, claro, se essa proposta for de fato aprovada em relação não só ao fim da reeleição, mas em relação à eleição unificada. A primeira preocupação que pontuaram para mim, Tainá, foi com o tempo que cada eleitor gasta quando está ali de frente para a urna. Com 9 cargos para colocar ali na hora de votar, é esperado que esse tempo aumente aí em 3, 4 vezes, e isso exigiria não só a criação de mais zonas eleitorais, como a aquisição, por exemplo, de mais urnas eletrônicas e a contratação de mais servidores para dar conta de concluir toda a votação em um único domingo, como é feito hoje, considerando aí um turno apenas da eleição. Então, esse é o primeiro desafio logístico e operacional, os custos os custos que viriam aí junto com essa mudança. Em outra ponta, Tainá, existe um receio com, como eu falei, uma enxurrada de processos, aglutinando todos os políticos que disputariam uma só eleição a cada 5 anos, seriam mais de 2 milhões de candidatos. Hoje, um dos gargalos da Justiça Eleitoral, nos dias atuais, é o fato de que nem todos os registros de candidatura, por exemplo, são julgados a tempo da eleição. Muitas pessoas ainda hoje são eleitas na modalidade que a gente chama de subjúdice, ou seja, praticamente pendurados ali em uma liminar da Justiça Eleitoral, ou então depois que a pessoa já tomou posse, a Justiça Eleitoral analisa ali que o registro eventualmente não poderia ter sido concedido, essa pessoa perde o mandato e no caso de cargos legislativos é preciso até fazer um recálculo, uma recomposição ali das bancadas, então isso geraria também uma enxurrada de processos, por exemplo, de representações de propaganda eleitoral, os registros de candidatura, recursos, então isso seria, também faria parte aí desse caos logístico, adaptar a Justiça Eleitoral para esse volume imenso de processos de uma só vez, Uma outra questão é a seguinte, Tainá, olha que curioso, numa eleição unificada, um tribunal regional eleitoral, por exemplo, ele seria a primeira instância para candidaturas estaduais, então deputado estadual, governador, as pessoas registram ali direto no TRE, mas seria ao mesmo tempo a segunda instância das eleições municipais, agindo como ali uma instância revisora das zonas eleitorais, que é onde se registra a candidatura de prefeitos e vereadores, por exemplo. Isso necessitaria também um reforço na estrutura desses TREs. E, por fim, só para concluir, mais um receio que esses técnicos e ministros me disseram é em relação ao que o Pedro vinha falando. Seria necessário um trabalho muito maior e muito mais investimento em campanhas institucionais para manter, nesse ato de 5 anos entre eleições, a população engajada nos processos políticos. Há uma leitura de que deixar a população sem votar por tanto tempo pode acabar afastando a sociedade da participação nesses processos políticos e até pode acabar que isso resulte, inclusive, aí em mais momentos de tensão social, segundo o que eu pude ouvir aí de um especialista em direito eleitoral. Então, são muitos problemas aí que precisariam ser muito bem equacionados para que essa medida possa realmente ser implementada com segurança pela Justiça Eleitoral.